Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 3, Processos de Formação de Palavras. Nós paramos na página 31, tá? Então, quando nós estudamos os morfemas, eu falei que na língua portuguesa existem dois processos básicos de formação das palavras, tá? Que é derivação, onde eu tenho uma palavra primitiva, uma palavra que já existe, eu acrescento um pedacinho ou antes, que eu chamo de prefixo, ou depois, que eu chamo de sufixo, e formo uma nova palavra na língua portuguesa. Ora eu coloco só um prefixo, ora eu coloco um sufixo, um prefixo e um sufixo, tá? E nós vamos ver qual é o nome desses processos, como eles são classificados. Já a composição, ela acontece por meio de junção de palavras que já existem na língua portuguesa, tá? Podendo haver ou não perdas de alguns elementos, de algumas letrinhas. Então vamos lá. Leia as capas de livro abaixo, observando as palavras que formam cada um dos títulos. A Rua da Bananeira, restos de arco-íris, tá? Então, são capas de livros. A palavra bananeira, presente no título A, foi formada com base em que palavra? Ela foi formada pela palavra primitiva, ela derivou da palavra banana, tá? Que sufixo foi adicionado para a formação dessa palavra? Lembrando que o sufixo e o prefixo, eles são acrescentados ao radical da palavra, tá? Então vamos lá. Foi o sufixo eira, tá? Então existia a banana, eu coloquei esse sufixo eira e formei uma nova palavra na língua. A inserção desse sufixo na palavra, que deu origem à palavra bananeira, causou alguma alteração de sentido? Sim, pois o significado passou a ser a planta que produz a banana, tá? E a palavra arco-íris, presente no título do livro B, foi formada pela junção de que palavras? Pela junção das palavras arco e íris, tá? Quanto ao processo de formação das palavras bananeira e arco-íris, que diferença você consegue notar? Então vamos lá. A palavra bananeira foi formada com base em outra palavra já existente, com a inserção do sufixo eira, tá? Já a palavra arco-íris foi formada pela junção de duas palavras, né? Arco e íris, tá? Então vamos lá. Algumas palavras de nossa língua são formadas com base em outras já existentes, né? Foi o que eu expliquei. Podemos acrescentar os afixos, prefixos e sufixos aos radicais para formar palavras, processo chamado de derivação. Ou podemos também juntar duas palavras já existentes para formar uma palavra com outro significado, o que a gente chama de composição. Então, se a gente fosse falar, bananeira é formada pelo processo de derivação e arco-íris é formado pelo processo chamado de composição, tá? Conhecer os processos de formação das palavras possibilita compreender melhor os textos e a intenção de seus produtores, tanto na oralidade quanto na escrita. A seguir, estudaremos esses dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição, tá? A derivação é o processo em que uma palavra já existe na língua, o que a gente chama de palavra primitiva, dá origem a outra palavra, que a gente chama de palavra derivada, tá? Há 6 tipos de derivação: a prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, a regressiva e a imprópria. Vamos ver o exemplo de cada uma delas.
tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, derivação prefixal. Trata-se de uma palavra formada pelo acréscimo de um prefixo ao radical. Então, já existia a palavra fazer. Eu acrescento o prefixo re e formo uma nova palavra na língua portuguesa, tá? Desfazer, a mesma coisa. Coloquei o prefixo des. Formei uma nova palavra, desfazer, tá? Derivação sufixal. Trata-se de uma palavra formada pelo acréscimo de um sufixo ao radical. Então, eu tinha a palavra fino, acrescentei esse pedacinho íssimo, que é um sufixo, daí formei a palavra finíssimo, tá? Qual foi o processo formador dessa palavra, que formou essa palavra? Derivação sufixal. Eu tenho ainda a derivação prefixal e sufixal. O que que acontece? Eu vou acrescentar um sufixo que vem antes e um prefixo que vem depois. É o caso da palavra flor. Eu coloco o re e o ec. Formei a palavra reflorescer, tá? Desigualdade, eu tenho a palavra igual. Coloquei o des e o dade. Formei desigualdade, tá? Na derivação prefixal e sufixal, se eliminarmos o sufixo ou prefixo, com pelo menos uma dessas eliminações, a palavra restante será um termo existente na língua portuguesa. Ou seja, tirei o des, fica a igualdade. A palavra continua a existir na língua portuguesa, tá? Só um minutinho, quase que saiu portuguesa, né? Vamos lá. E a derivação parasintética? É o acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo ao radical, tá? Dessa forma, eu tenho ali o radical tarde, coloco o em e o ec, formo entardecer. Uma observação: para se assegurar de que se trata uma derivação parasintética, elimine o sufixo ou prefixo. O que restar, a gente vai ver se essa palavra existe na língua portuguesa, tá? E a gente vai ver que na derivação parasintética isso não funciona, apenas na derivação prefixal e sufixal, tá? Que vai funcionar. A derivação regressiva, o que que acontece? As palavras formadas por esse processo são substantivos que se originam, que vêm de verbos terminados em ar e er, tá? Aos quais são acrescentadas as vogais a, e ou ou. Por exemplo, eu tenho o verbo debater e formo o substantivo debate. Eu tenho o verbo gritar e formo o substantivo grito, tá? Há uma regressão dessa palavra. Eu tenho a derivação imprópria, tá? Que é a mudança de classe gramatical da palavra, sem que haja acréscimo ou supressão de elementos em sua forma. Então, é muito comum eu colocar um artigo antes dessa palavra. Por exemplo, as garotas saíram para jantar. Jantar é um verbo, mas se eu coloco um artigo, ela vira um substantivo. O jantar estava uma delícia, tá? Agora nós vamos ver a composição. A composição é o processo de formar palavras por meio da união de duas ou mais palavras, como nós vimos. Há dois tipos de composição, por justaposição e aglutinação. Quando eu tenho uma justaposição, eu vou unir duas palavras sem que haja mudanças na pronúncia delas, tá? Ou seja, elas continuam sendo pronunciadas e escritas como eram antes. Por exemplo, passatempo, tá? E girassol. Eu peguei duas palavrinhas e só juntei, tá? Lembrando ali que girassol eu acrescentei um S pela questão fonética mesmo da palavra. Quando eu tenho uma aglutinação, eu tenho a composição de duas palavras, tá? Eu junto duas palavras
mas aí essa palavra vai sofrer modificação em sua pronúncia ou grafia, ou na pronúncia e na grafia. Por exemplo, eu peguei boca e aberto, formei a palavra boquiaberto. Embora, peguei a palavra em boa hora e formei a palavra embora, tá? Então, aqui, ó, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 36, tá? Então, perdão, página 34. Vocês vão ler esse quadrinho com alguns prefixos, tá? E a gente vai ver que eles já apresentam um sentido, tanto os prefixos quanto os sufixos, tá? Quando são acrescentados a essas palavras. E vão fazer o exercíciozinho número 1, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.